Olá, meu irmão. Hoje é sexta-feira. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida nesse dia, te abençoe, te guarde, te dê um dia abençoado. Hoje é sexta-feira, dia de estudo bíblico, e eu queria tratar hoje sobre um sentimento que às vezes nos atrapalha. Existem vários sentimentos que têm poder de sugar nossas energias, sugar nossas forças, nos deixar desanimados, nos deixar enfraquecidos. Como eu tratei alguns dias atrás sobre a ansiedade, que é um sentimento que tira nosso foco de Deus, dos planos de Deus, que tira nosso sono, que tira nosso ânimo, que nos faz preocupar com coisas que nem aconteceram ainda e nos deixa destabilizados. Existem assim outros sentimentos que são dessa forma, que nos atrapalham de olhar para Deus, de confiar no Senhor e nos cegam. O que eu queria tratar hoje é sobre outro sentimento desse, que é a frustração, a decepção. Quem nunca passou por uma decepção na vida, né? Você investir tempo, investir energia, dedicar, você criar expectativa, colocar sua esperança em algo e não acontecer. Por exemplo, você estudou, se dedicou para passar numa prova, num concurso, você estudou, tirou várias horas do seu dia e você chega na prova e não consegue o resultado desejado, não consegue passar. Ou você se prepara para uma entrevista de emprego, se sente confiante, um emprego que você quer tanto, chega lá e não consegue o emprego que você queria. Ou às vezes você coloca sua expectativa no relacionamento que você tem com alguém, mas a pessoa te frustra, você se frustra. Que decepção, que dolorido é você colocar a expectativa, a esperança em algo e não acontecer. Todos nós provavelmente já passamos por uma situação assim de decepção, de frustração na nossa vida. E se não estivermos bem preparados para lidar com essas decepções, com as frustrações, se não estivermos preparados para situações assim, nossa tendência é enfraquecer, é desanimar, é ter nossas energias sugadas. E isso acaba nos atrapalhando a enxergar e entender o que Deus tem para nós. Se não estivermos devidamente preparados, a amargura, o desânimo toma conta de nós e nós ficamos emocionalmente desestruturados, amolecidos, destruídos. E esse é o alvo do nosso inimigo, de Satanás, nos deixar perdidos, desanimados, nos deixar cegos para a gente não ver o que Deus tem para nós, o que Deus quer fazer na nossa vida. Ele quer nos atrapalhar com esses sentimentos que nós temos, que são de origem da nossa natureza pecaminosa. Ele instiga algumas coisas em nós para que a gente se deixe levar por esses sentimentos e não enxergue o que Deus tem. Mas hoje eu queria lidar um pouco como lidar com essa frustração. O texto básico que eu queria usar está lá em Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13 até o 35. Não vou ler, mas se você quiser ler em casa, esse relato é sobre o encontro que Jesus teve depois de ressurreto com dois discípulos que caminhavam na estrada de Emaús, entre Jerusalém e a cidade de Emaús. Caminhavam, eles estavam entristecidos, estavam chateados por causa da morte de Jesus. Então Jesus se encontra com eles, conversa com eles. A princípio eles não reconhecem, mas depois de um tempo caminhando e conversando, eles reconhecem quem é Jesus e a sua amargura, a sua tristeza
se volta em alegria, se transforma em alegria e alívio, como nós vamos ver. E esse texto vai servir de estudo de caso para nós, para aprender como Jesus nos ensina a lidar com o sentimento de frustração. Vamos olhar um pouco para a história. Era o terceiro dia da ressurreição, o terceiro dia após a crucificação. Jesus foi crucificado na sexta-feira. Aqui nós estamos no domingo. E no domingo, dois dos discípulos, um deles, o texto nos diz o nome, que é Cleopas, um dos que seguiram Jesus, que caminhavam perto de Jesus, não era dos 12, mas estava por perto, talvez dos 70, que Jesus chamou lá em Lucas 10. Estava Cleopas e mais outra pessoa caminhando, chateados, entristecidos, amolecidos. Então Jesus se encontra com eles e percorre esse caminho de Jerusalém até Emaús, que era mais ou menos uns 11 quilômetros de caminhada, então era uma viagem longa. Então Jesus se apresenta a eles, está com eles. E eles estavam chateados. Por quê? Por que estavam tão chateados? Eles seguiam Jesus, colocaram sua expectativa nele. Eles acreditavam que Jesus era o Messias, que foi anunciado pelos profetas há tanto tempo. E como bons judeus, eles tinham um pensamento a respeito do Messias, de alguém que viria, um rei glorioso, que viria num cavalo branco, com sua espada, uma pessoa forte, que viria e destruiria os seus inimigos e estabeleceria um reino terreno em Israel. Ali não seria mais dominado por outras nações, mas Israel dominaria sobre todas as outras. Esse é o pensamento que os judeus tinham, de um Messias forte, poderoso, que venceria os seus inimigos e que reinaria sobre a nação. Seria um rei, mas um rei terreno. Eles pensavam muito nesse reino da terra, com os olhos terrenos, olhos baixos para a terra. Então eles queriam um rei assim. Mas aqueles que eles entendiam que seria o rei, acreditavam que era o Messias, morreu na sexta-feira, passou sábado e nada, e era domingo e também nada, nenhum sinal deles, nenhum sinal desse que eles achavam que era o rei. Mas Jesus se encontra com eles, entristecidos, chateados. Jesus se aproxima como um estranho e pergunta: o que aconteceu? Por que vocês estão tristes? Por que vocês estão tão chateados? O texto diz que eles olharam para Jesus, mas seus olhos estavam impedidos de reconhecer. Lá no verso 16 diz que seus olhos estavam como impedidos. Eles estavam tão chateados que não conseguiam ver que era o mestre que estava ali, que era Jesus que estava ali na frente deles. Então, no meio da conversa, Jesus pergunta: o que aconteceu? Aí o texto continua dizendo que eles pararam, depois de ouvir esse questionamento de um estranho, pararam entristecidos. E um discípulo, Cleopas, que é o único que é nominado aqui, ele responde com uma certa ironia, talvez, olhando para aquele estranho, diz: como assim você está em Israel, está em Jerusalém, mas não está sabendo o que está acontecendo? Esse fim de semana foi tão marcante. Como que alguém não poderia estar sabendo de algo assim? Provavelmente quem não viu, ouviu alguma coisa sobre o que estava acontecendo. Jesus foi crucificado num monte alto. Então todo mundo conseguia ver o que estava acontecendo. Então para eles era estranho, como alguém não sabia, não estava ciente do que estava acontecendo ali, e ainda fica perguntando: o que aconteceu que vocês estão tristes? O que aconteceu nesses dias e você não estava, onde você estava, que você não sabe, não ficou sabendo de nada?
Então, Jesus, mais uma vez, pergunta, com paciência, quais acontecimentos? Jesus insiste na pergunta, me conta, o que está acontecendo? O que é que aconteceu aí esses dias? Então eles contam que aquele que eles criam, aquele Jesus que eles criam que seria aquele que redimiria Israel, aquele que viria sobre os seus inimigos, que libertaria Israel do domínio romano, estava morto. Aqueles em quem eles tinham colocado tanta expectativa, tanta esperança, estava morto. Frustração. Esse era o sentimento desses discípulos. Frustração. Depositaram suas esperanças, suas expectativas, suas energias em seguir e em servir um Jesus que eles acreditavam que era o Messias, mas ele estava morto. Ou seja, suas expectativas foram pelo ralo, suas esperanças sumiram. Colocaram tanto suas esperanças nele que agora ele estava morto. Então, esse foi o sentimento que tomou conta deles. Frustração, decepção com o que tinha acontecido. Mas por que será que eles não enxergaram que era Jesus que estava ali? Duas coisas que eu queria tratar sobre eles. Por que eles não reconheceram? Eles estavam, primeiro, muito aflitos para enxergar. Aflitos demais para enxergar. Às vezes o impacto que a decepção e a frustração causa na nossa vida é tão forte que a gente fica muito desesperado, muito aflito, que não consegue pensar direito, não consegue enxergar as coisas como são, mas vê tudo deturpado. E foi isso que aconteceu com eles. Eles estavam tão chateados, tão deprimidos, tão decepcionados, que eles não conseguiam ver que era Jesus que estava ali na frente, o ressurreto, o Messias, aquele que redimiria Israel, estava na sua frente. Eles não conseguiam ver. E interessante que durante a conversa, Cleopas, ele explica para Jesus o que estava acontecendo. Olha, aquele que viria, que seria o nosso Redentor, que redimiria Israel, o nosso Messias, Jesus, foi morto. E durante esse discurso, essa explicação, ele até contou, teve algumas mulheres que foram lá no túmulo e não viram nada, o corpo não estava lá, elas só viram alguns anjos, os anjos falaram que Jesus ressuscitou, até alguns de nós foram lá para ver e realmente a gente não viu corpo nenhum. Mas parece que eles não criam que Jesus tinha ressuscitado. Talvez eles criam na notícia que estava rolando, vinda dos soldados, que o corpo tinha sido roubado. Mesmo as mulheres dando testemunho, olha, ele não está lá, os anjos falaram que ele ressuscitou. Eles não enxergavam isso, eles não acreditavam, não conseguiam acreditar no fato dele ter ressuscitado. Ele mesmo falou que ressuscitaria. Em vários dos seus ensinos, vários das suas preleções, Jesus falou que ia ressuscitar, mas eles parecem que não acreditavam. Então eles estavam muito aflitos para enxergar isso, enxergar a verdade. E além de muito aflitos, eles estavam muito ignorantes para ver, ignorantes demais para enxergar. Aqueles discípulos, eles precisavam mais do que consolo, mais do que encorajamento pela situação, pelo sentimento que estavam passando. Eles precisavam de instrução, e foi isso que Jesus fez. Jesus ensinou, Jesus explicou nas Escrituras o que os profetas já tinham dito há tanto tempo. Explicou para eles, olha, era necessário que o Filho de Deus, Filho do homem, viesse, morresse e ressuscitasse. E foi explicando a palavra. Jesus viu que a necessidade deles não era apenas de consolo, mas era de instrução. Eles eram judeus, conheciam a palavra, conheciam os profetas, conheciam a lei. Ouviram Jesus pregar por 3 anos.
mas ainda estavam ignorantes em relação à palavra. Seus ouvidos não estavam totalmente abertos para a palavra. Por isso que Jesus achou necessário explicar por que da cruz, qual a necessidade, que era necessário que isso acontecesse, como aconteceu. Era necessário que eles passassem por aquilo, era necessário eles verem e presenciar aquilo que Jesus estava vivendo, para um fim maior, para um propósito divino maior. Então Jesus mostrou sensibilidade a eles ao perceber que a necessidade deles era serem ensinados, serem instruídos na palavra. A falta de instrução, a ignorância em relação à palavra é o que estava trazendo aquele sentimento de frustração e decepção para eles. Eles ouviram de Jesus que ele iria morrer e ressuscitar, mas eles pareciam não crer nisso. Talvez a gente pense que eles estavam muito chateados e tristes para aprender alguma coisa. Mas a experiência de Jesus aqui nos mostra que, com a sabedoria de Jesus, ele explicando detalhadamente as Escrituras, eles começaram a ouvir e a ser alimentados e transformados por aquela palavra. Então, vendo como eles estavam chateados, como eles estavam frustrados, vendo a sua ignorância, vendo a aflição que os cegava, Jesus então começa o processo de cura. Então, como se deu o processo de cura aqui nessa história? Como Jesus começou a tratar essa frustração, esse sentimento de decepção que esses discípulos estavam vivendo? Jesus tomou 3 atitudes aqui. Primeira atitude, Jesus fez algumas perguntas. Nós vemos no início do texto que Jesus se aproxima e começa a questionar: o que está acontecendo? Por que vocês estão tristes? Que acontecimentos são esses que vocês estão falando que deixou vocês tão chateados? Então Jesus quis estabelecer um relacionamento com eles, quis ganhar confiança e quis que eles parassem para pensar, que nas suas respostas eles refletissem sobre o que estavam sentindo, sobre o que estava acontecendo, sobre o que tinha acontecido e como aquilo tinha impactado suas vidas. Jesus queria que eles falassem, que eles desabafassem, que eles colocassem para fora aquilo que eles estavam sentindo e por quê. Então, o primeiro trato de Jesus aqui foi fazer essas perguntas para que eles falassem. Por isso que é tão importante para nós a oração. É desabafar. É como se na oração, quando colocamos nossos sentimentos, nossas dores e angústias diante de Deus, a gente estivesse respondendo a pergunta dele: o que está acontecendo? O que você está sentindo? É como se a gente estivesse respondendo ao abrir nosso coração para Ele. Isso é a oração, é a gente desabafar, abrir para o Senhor, colocar diante dEle tudo aquilo que nos aflige, que traz tristeza e aflição para o nosso coração. Mas a segunda ação que Jesus tomou aqui foi de expor as Escrituras. Depois de fazer várias perguntas e ouvir o que eles tinham a dizer, Jesus então começa a explicar. O verso 27 diz: começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a respeito constava em todas as Escrituras. Então Jesus deu uma aula de teologia, deu uma aula de Bíblia. Desde Moisés, desde a lei, desde a da Torá, até os profetas. E Jesus passou aquela caminhada toda, horas. Aquele caminho de 11 quilômetros provavelmente tiraria deles um bom tempo, talvez metade de um dia. Então era um tempo suficiente para ele explicar, ensinar a palavra, ensinar a Escritura. Então Jesus expôs as Escrituras para eles. E ensinando, mostrou como que aquilo que tinha acontecido com ele, com Jesus, com o mestre que eles seguiam, com o Messias que eles criam, já estava escrito, já estava anunciado e tinha um propósito divino atrás dele, daquilo tudo que estava acontecendo.
Então aquele sofrimento, aquela angústia, aflição que eles sentiam, tinha um motivo que já estava avisado na palavra, mas tinha um propósito também que já estava escrito na palavra. Então Jesus começou a ensinar, começou a expor as escrituras para eles. Aqui eles precisavam entender que a cura para a sua desesperança, para a sua aflição, estava na palavra. Tanto o motivo do seu desânimo, mas também a cura para a sua desesperança, a sua frustração, a cura estava na palavra. No motivo real do que tinha que acontecer com Jesus, qual o propósito divino com tudo que tinha acontecido com Jesus. Então ele começa a ensinar. Irmãos, conosco tem que ser assim também. A palavra, a Bíblia, possui tudo que a gente precisa saber para nos consolar, nos confortar, nos animar, nos dar esperança, nos ajudar a olhar para cima, olhar para frente e olhar para Deus. A Bíblia, como nós bem sabemos, ela é útil. Toda a Escritura é útil para correção, para educação, para corrigir, para exortar, para ensinar. Ela é útil. É útil para nos consolar, para nos fortalecer. A palavra é pão, é alimento para nós. Então, não há nada melhor do que quando estamos tristes, chateados, buscarmos na palavra, buscarmos na Bíblia, palavras de conforto, de ânimo, de esperança para nós. A palavra é nosso guia. Não adianta a gente, nos momentos de frustração e decepção, recorrer a vídeos de motivacionais ou livros motivacionais ou a pessoas que vão massagear nosso ego, que vão falar coisas que a gente quer ouvir. Nada disso é tão útil quanto a Escritura. Muitas vezes, quando nós estamos tristes, nós recorremos a outras pessoas, a outros meios que não são de Deus. A gente vai ouvir músicas ou ver vídeos que falam: ah, você é bom, você pode, você consegue. Vídeos que quer colocar a gente para cima. Há vídeo desses coaches de hoje em dia, pastores coaches que só falam o que a gente quer ouvir para alimentar o nosso ego e nos erguer. Isso não vai resolver. Mas a palavra sim. A palavra é verdade. Ela vai nos instruir. Ela vai nos confortar, nos confrontar, nos dar esperança e renovar a nossa força, a nossa fé. É o Senhor quem renova o nosso vigor, como diz Isaías, através da sua palavra. Mas a terceira ação que Jesus tomou naquele processo de cura, depois de estabelecer um relacionamento com os discípulos através das perguntas que ele fazia, depois de expor e ensinar as Escrituras, Jesus revelou a sua presença. Avançando no relato aqui, Jesus ensinando, ele foi convidado a pousar com eles, a estar com eles naquela noite que já era tarde. Então ficava tarde para ele voltar para casa, então ele foi convidado a ficar. E ele ceou com eles, tomou o pão, abençoou e partiu. Então, nesse momento, quando ele estava com eles, seus olhos se abriram e eles reconheceram que era Jesus. Os olhos dele foram abertos para ver que quem estava com eles durante todo aquele caminho, quem estava ouvindo as suas mágoas, quem estava ensinando as Escrituras era o próprio Jesus. Ele estava vivo realmente. Ele havia ressuscitado, como as mulheres haviam dito. Então, aqui mudou tudo para eles. Jesus revelou sua presença, Jesus estava no meio deles. Isso gerou para eles um outro sentimento.
uma reação de surpresa, de alegria, de alívio. Olha, ele ressuscitou, ele está vivo. Aí eles começaram a perceber, nossa, mas não é que não ardia o coração quando ele estava falando? Então era ele mesmo. Ele que estava falando e estava aquecendo nosso coração com a sua palavra. Então Jesus ali revela a sua presença, mostra que ele está conosco, ele está do nosso lado, caminhando junto com a gente. Na nossa frustração e tristeza não estamos sozinhos, Jesus está caminhando conosco, nos dando força, nos consolando, nos ensinando. Eles foram curados da sua frustração e decepção, através do tratamento do melhor médico, do melhor psicólogo, que é Jesus Cristo. Mas para concluir, meus irmãos, aqueles discípulos, eles foram curados, restaurados, mas eles viram ali que a necessidade de compartilhar tudo aquilo que eles tinham experimentado. Depois de terem os seus sentimentos mudados de frustração para alegria, eles viram a necessidade de compartilhar aquilo que eles tinham passado, para que outros discípulos, outras pessoas que também estivessem passando por frustração e decepção naquele momento, eles ouvissem tudo o que eles tinham passado, para que eles também se sentissem alegres, reconfortados, restaurados e libertos do sentimento de frustração e decepção. Então foi isso que eles foram fazer. Jesus se apresentou a eles, mas logo sumiu da presença deles. Mas isso não era um problema mais. Eles já estavam curados, restaurados. Eles sabiam que Cristo estava vivo, então eles precisavam compartilhar aquilo. E foi isso que eles fizeram. Logo saíram e diziam: o Senhor ressuscitou. O Senhor ressuscitou. E foram contar para os outros o que estava acontecendo. Às vezes as decepções da nossa vida vêm com toda a força sobre nós para nos derrubar, para nos desanimar. Mas Jesus não nos deixa caídos, Jesus não nos deixa desanimados. Ele caminha conosco, Ele se aproxima de nós, Ele nos fortalece, Ele nos ensina, nos instrui, nos mostra que Ele está junto conosco, Ele está presente. Se as nossas lágrimas, a nossa tristeza, as nossas decepções não nos deixam enxergar o que Deus tem para nós, porque às vezes isso acontece, que às vezes a última coisa que a gente pensa no momento de tristeza, decepção, é olhar para Deus, é olhar para a palavra, é ler, estudar. Às vezes nem ânimo a gente tem para ler a palavra, para fazer nossos devocionais. Se você estiver se sentindo assim, procure auxílio. Procure uma liderança da igreja, procure alguém mais maduro na fé, para te ajudar a ler as Escrituras, a entender a palavra, qual o propósito divino com aquilo que você está passando, com aquilo que Deus está permitindo você passar, você vivenciar. Procure uma ajuda. Esteja disposto a abrir seu coração, a responder sobre o que tem te trazido aflição, sobre o que está inquietando seu coração. Esteja disposto a se abrir, a falar, a desabafar. Esteja disposto a aprender, a ser instruído pela palavra. Procure alguém que vai te ajudar nisso. Não procure outros meios, senão a palavra, e senão os próprios irmãos da igreja, alguém mais maduro. Procure o pastor, me procure a liderança da igreja, para ajudar nesse momento, ajudar você a enxergar o que a palavra quer dizer sobre o sentimento que você está tendo, sobre o que está acontecendo com a sua vida, sobre o propósito divino com aquilo que você está passando nesse momento. Então, peça a Deus, ore ao Senhor, e eu também oro por isso, para que Deus abra os seus olhos, Deus abra o seu coração, Deus se mostre presente e conforte, console e dê força ao seu coração, à sua vida nesse dia. Esse é o meu desejo, a minha oração. Que Deus te abençoe e te dê um dia
próspero, abençoado, em nome de Jesus.